Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Filipe e Natanael. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 1, versos 43 a 46, que diz assim: No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. Nesse momento, João, no seu evangelho, ele vai contar o desdobramento daquele primeiro encontro que Jesus teve com aqueles dois discípulos. André era de Betsaida, a mesma cidade de Filipe. E Simão Pedro também era da mesma cidade, eles viviam naquele mesmo lugar. Betsaida era, na verdade, uma vila de pescadores, um lugar pequeno, onde todas as pessoas se conheciam. E Jesus, ele vai se dirigir juntamente com os seus primeiros seguidores para aquele lugar. Quando ele se encontra com Filipe, ele vai dizer a Filipe: siga-me. E Filipe vai passar a segui-lo. É bem verdade que João coloca esses encontros numa linha sucessiva. Nós não sabemos quanto tempo decorreu desde que Jesus Cristo chamou Filipe até o momento em que ele vai chamar Natanael. Uma coisa é fato: ele já tinha um embasamento muito forte quando ele foi conversar com Natanael. Porque quando ele vai até o seu amigo Natanael para poder falar a respeito do Messias, ele vai dizer: achamos quem? Olha a descrição que ele vai fazer. Aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Ele começa mencionando que o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números do Deuteronômio, que mencionavam, entre outras coisas, mencionavam o descendente da mulher que viria para poder salvar toda a humanidade, Gênesis 3,15. Moisés, depois em Deuteronômio, vai dizer que o Senhor levantaria do meio do seu povo um profeta semelhante a ele, que ele deveria ser ouvido. Isso entre outras profecias que aparecem aqui nos primeiros 5 livros. O fato é que a Bíblia vai mencionar que Filipe já tinha convicção, baseado nos escritos de Moisés, de que Jesus era o Messias, mas não apenas isso. Ele vai dizer: e de quem os profetas também escreveram. Ou seja, Filipe teve tempo suficiente para poder conversar com Jesus, e provavelmente nesse diálogo com o Senhor, ele conseguiu de alguma forma alencar os textos do Pentateuco e ao mesmo tempo dos escritos dos profetas para chegar a uma conclusão: Jesus é o Messias. Quando ele vai ter com o seu amigo Natanael, ele vai dizer que achou o Messias, e ele vai dizer: é Jesus de Nazaré, filho de José. Quando ele usou a palavra Nazaré, o preconceito brotou no coração de Natanael. Nazaré era uma cidade realmente complexa, era um lugar de gente inculta, era um lugar de muitos vícios, era também uma vila pequena no norte da Galileia. Uma região realmente complicada, de onde se ouviam muitas histórias tristes. Era a periferia daqueles tempos. Um lugar de gente simples e humilde. O próprio Jesus era filho de um carpinteiro. Ele mesmo era carpinteiro. Quando ele vai começar o seu ministério público, ele vai fechar a carpintaria do seu pai para poder seguir o seu trajeto itinerante. Nessa perspectiva, quando Natanael ouve que ele é de Nazaré, o preconceito surge no seu coração e ele vai dizer: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Eu acho fantástica a forma como Filipe ele vai se reportar ao seu amigo Natanael. Ele vai dizer: vem e vê. É interessante que o texto ele continua, e se você der uma olhada agora nos versos 47 a 51, você vai descobrir o que aconteceu. O texto diz assim: ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu te disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa.
E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É espetacular esse momento. Quando Natanael vem se aproximando de Jesus com o coração cheio de preconceitos, Jesus olha para ele e diz: esse é um varão israelita em quem não há engano. Esse é um israelita de verdade. Natanael olha para Jesus e diz: esse camarada, pensa consigo mesmo, esse camarada está querendo ganhar uns pontos comigo, está tentando rasgar seda comigo, está tentando me bajular. De onde você me conhece? Ele pergunta. E Jesus vai dizer: antes que Filipe o chamasse, eu o tinha visto embaixo da figueira. Quando você vai para o livro Desejar Todas as Nações, e a referência está aqui no nosso guia de estudos, você descobre que Filipe e Natanael tinham tido muitas conversas a respeito do Messias. Aquele era o tempo do cumprimento das profecias de Daniel, principalmente a profecia das 70 semanas. Eles estudavam, mas parece que no cenário internacional nada diferente acontecia. Roma continuava dominando, o sinédrio continua corrompido, o sacerdócio continua corrompido, e eles vão olhando para aquelas cenas e começam a se perguntar quando é que as profecias vão se cumprir, afinal de contas. Nada parece que estava acontecendo. E ele clama a Deus e diz: Senhor, me mostra a tua verdade. E era embaixo de uma figueira que ele estava orando. E Jesus estava se referindo a isso. Ele clamava a Deus por respostas, para que ele pudesse perceber o Messias naquele tempo. E o Senhor Jesus, ele vem e diz: eu te vi embaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse. E ele vai reconhecer a Jesus e vai dizer: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus vai dizer: você crê? Porque eu disse que te vi embaixo da figueira, e você verá coisas maiores do que essas. É interessante aqui quando a gente para poder pensar, às vezes, na nossa própria história, nós nos sentimos abandonados e sozinhos. Nós oramos, pedimos a Deus para que Ele opere de forma extraordinária, nos mostre a sua vontade. E às vezes nada acontece. E quantas são as vezes que a gente passa por vales escuros e sombrios? E acabamos nos sentindo realmente abandonados por Deus. Será que o céu está olhando para a gente? Esse texto, para mim, é um dos textos mais preciosos do Evangelho de João. Porque nele eu consigo perceber um Deus que tudo vê. Um Deus que acompanha a nossa história, que acompanha as nossas lutas, que acompanha as nossas dores, que acompanha as nossas dúvidas, que acompanha os momentos de fragilidade espiritual. Mas mesmo assim, Ele continua nos amando. E no tempo certo Ele se manifesta. Foi o que Ele fez com a história de Natanael. É esse mesmo Jesus que hoje está à minha e à tua disposição. Não pense, meu querido amigo, que você está abandonado, que o céu não vê aquilo que se passa contigo. Deus tudo vê. E Ele se importa contigo. E pode ter a plena certeza de que no tempo certo Ele se manifestará. Creia no Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que somos vistos pelo Senhor. Ajuda-nos a podermos manter a nossa fé solidificada em Ti, para podermos conseguir alcançar aquilo que é o Teu propósito para a nossa vida. Nós queremos verdadeiramente viver aquilo que é o Teu plano para a nossa existência. Por favor, ajuda-nos a experimentar isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?